noite, meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é Exu que não gostava de luz e só atendia no escuro. Eu criei uma playlist nova aqui no canal chamada Casos Curiosos, onde eu relato casos que são no mínimo extravagantes. Alguns casos eu vi pessoalmente e outros casos me foram contados por pessoas que eu creio serem pessoas sérias. E isso tudo ocorreu, esses casos ocorreram durante esse período que eu me encontro na Umbanda. Um desses casos assim, que eu gosto muito de falar aqui para o pessoal foi quando eu estava fazendo uma faculdade de letras, há alguns anos atrás, e lá nessa faculdade de letras eu conheci uma moça e ela disse que era médium e que trabalhava com um Exu. Bom, a gente conversava muito durante o intervalo e no meio dessas conversas que nós tínhamos, eu acabei contando para ela que eu era espírita e era umbandista. E ela também me falou que ela era espírita e umbandista. E me falou também que ela trabalhava com um Exu. E esse Exu, ele tinha algumas características que eram bem intrigantes. Uma delas era que ele não gostava de trabalhar em lugares muito iluminados. E eu já comecei assim a estranhar. E a outra era que ele tinha preferência em dar consultas em lugares escuros. Então, ele incorporava nessa moça, nessa médium, e ele se dirigia para um lugar mais escuro para falar com as pessoas, para dar consulta para as pessoas. Bom, agora eu vou contar para vocês a história. Bom, além disso, tinha uma outra característica que eu fiquei assim bem intrigado, que ela dizia que essa entidade, esse Exu, não gostava de crianças na volta dele. E ele explicou que as crianças tinham uma aura muito pura e atrapalhava a vibração dele. Bom, aí quando ela me contou isso, eu já fiquei assim, já muito desconfiado que aquela entidade, aquele espírito que se manifestava ali não era um Exu e sim um obsessor. Mas como eu não tinha muita intimidade, não tinha assim uma amizade mais forte com ela, eu conhecia, aliás, ela há pouquíssimo tempo, eu não podia falar diretamente para ela o que eu estava pensando. E uma outra característica assim que eu me lembro, que também parecia assim que comprovava a minha intuição de acreditar que aquela entidade não era um Exu de verdade, era que muitas vezes quando a gente estava conversando, eu sentia assim uma leve dor de cabeça. A gente começava a conversar e de uma hora para outra assim sentia uma dorzinha na cabeça. Bom, aí com o tempo eu fui descobrir que realmente isso era uma forma que a minha mediunidade, era uma forma mediúnica que os meus guias e protetores me mostravam que tinha alguma coisa errada. Mas até hoje, assim, quando eu conto essa história, eu fico pensando assim na complexidade de tudo aquilo que ela me contou. E eu vou contar para vocês. Bom, então eu fiquei muito intrigado com aquilo, né? Com todos esses fatores, né?
que estavam em jogo, do Exu dela, não gostar de lugares iluminados, de querer dar consulta só em penumbra, em lugares escuros, de não gostar da presença de crianças. E aquilo assim ficou martelando assim na minha cabeça por um bom tempo. Aí o que eu fiz? Aí eu tentei explicar algumas coisas para ela, mas eu não sei se ela entendeu, tá? E eu perguntei para ela assim, qual é a terreira de Umbanda que tu tá ligada? Aí ela me falou que ela fazia parte de uma terreira de Umbanda, muito conhecida até aqui na cidade do Rio Grande, mas que naquele momento ela não estava ligada a nenhuma terreira de Umbanda. E aí eu perguntei para ela assim, bom, quando tu estava ligada a essa terreira de Umbanda, o que o teu pai de santo ou dirigente espiritual achava do comportamento, desses comportamentos específicos que tu me falas a respeito do teu Exu? E aí ela disse assim, bom, eu terminei de me desenvolver em casa. Meu Deus do céu. E ela continuou falando, eu terminei de me desenvolver em casa e o meu Exu começou a se manifestar em casa. Bom, aí eu me arrepiei. Eu digo, meu Deus do céu. Então, existe uma grande probabilidade dessa moça estar sofrendo um problema de obsessão. Aí tá. Conversa vai, conversa vem, né? Eu não queria assim ser muito chato e de dizer algumas coisas para ela, porque como eu falei, né? Eu não tenho o direito de dizer assim para uma pessoa, olha, o que tu tá fazendo tá errado, porque a gente sabe que existe pessoas que têm várias sintonias, né? Tem pessoas que têm uma evolução espiritual mais baixa, né? E se sintonizam com energias mais densas, e outras pessoas que têm uma sintonia mais alta e só se sintonizam com energias mais puras, né? Mais sublimes. Então a gente tem que respeitar a questão da evolução espiritual, da compreensão de cada pessoa. Não dá para sair dizendo assim, ó, isso aí que tu tá fazendo tá errado, esses fundamentos que tu tá me dizendo são errados, não é assim, tá? A gente realmente não tem esse direito. E cada pessoa, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, cada pessoa tem o seu tempo para aprender as coisas da religião, né? O que é certo, o que é errado. Então, cada um tem o seu tempo. Bom, eu tenho como exemplo eu mesmo, né? Eu tomo como exemplo a mim mesmo, que no início, assim, eu fazia coisas e pensava e acreditava em coisas que hoje eu mudei totalmente de ideia. Então, eu precisei estudar, conversar com as pessoas, né? Principalmente a doutrina kardecista me ajudou muito a compreender certas coisas, a melhorar, a entender que algumas coisas que eu fazia, alguns fundamentos que eu achava que eram certos, não eram tão certos assim. Então, isso é uma coisa que eu aprendi, a respeitar, né, a evolução espiritual das pessoas. E no momento que eu pensava em ajudar, eu poderia ajudar, mas assim, dando dicas, mas não impondo e nem dizendo para a pessoa que aquela pessoa estava errada. Bom, e aí ela me falou isso aí, né? E aí eu fiquei assim, isso aí tá muito estranho, esse caso tá muito estranho. Aí ela me falou que o Exu dela se manifestava em casa, que ela de vez em quando dava consulta para as amigas em casa, que ele não gostava que algumas amigas dela, que tinham filhos, que trouxessem as crianças, porque
porque as crianças, segundo ele, tinham uma aura pura e atrapalhava os trabalhos. Eu nunca vi isso aí, mas tudo bem. E ele não gostava de incorporar em lugares com muita luz. Sabe assim, ó, ao longo das nossas conversas eu notei que ela tinha ainda aquela ideia, e eu tentei, né? Eu fiz o possível para tirar aquela ideia da cabeça dela de que o Exu era uma entidade negativa que fazia o bem e o mal. E eu tentei, tá? Mas não sei se eu consegui. Então, assim, ela me contava essas histórias aí, algumas outras histórias mais particulares, né? A respeito da vida dela. Inclusive, ela me falava que tinha grande dificuldade para se relacionar, que ela já fora casada, tinha uma filha, mas que ela terminou o relacionamento dela, o marido dela foi embora e ela tinha dificuldade para se relacionar com outros homens, né? Então, assim, a vida dela, assim, tava meio complicada também. Isso era uma coisa, assim, que eu ficava pensando, né? Porque eu entendo que muitas vezes quando a pessoa tem problema de obsessão, uma das características, assim, é essa perturbação que a pessoa tem na própria vida, né? A pessoa não se encontra em alguns setores da vida. Bom, mas não terminou por aí. Durante uma outra conversa que eu tive com ela me falou que ela já conhecia o espiritismo, que ela frequentava de vez em quando um centro espírita kardecista, também bastante conhecido aqui na cidade, e de vez em quando ela ia lá para ouvir palestras, receber passes, e que ela também já tinha passado, né, por uma mesa, por um tratamento de desobsessão, pois na sua infância o médium kardecista havia diagnosticado ela com um problema de obsessão. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu acho que eu tenho razão, e essa entidade que se manifesta usando esse nome de Exu era um Exu de cemitério, era um Exu muito conhecido na linha de Caveiro, tá? Na linha do povo do osso, como o pessoal fala. Eu não vou falar o nome do Exu, é um Exu muito conhecido de cemitério. E aí eu comecei assim a fazer uma ligação, aí tentava explicar para ela que aquele tipo de atitude daquela entidade, daquele pseudo Exu não era normal. Aí ela me falou assim, né, mas depois que essa entidade começou a se manifestar, que esse Exu de cemitério começou a se manifestar, eu comecei a ter menos problemas de obsessão, né? E aquela explicação para ela era muito justa, né? Mas aí a gente sabe que muitas vezes um obsessor, ele, o objetivo dele é se manifestar através daquela vítima ou daquele médium e começar a falar coisas, a atender, fingindo que ele é um Exu. Então, quando ele consegue atingir o obsessor, né? Quando esse obsessor consegue atingir o seu intento, ele começa a atazanar menos a vida daquela vítima, daquela médium. Mas aí assim, né? Ela me falou aquilo de uma forma tão consciente, ela estava tão certa que depois que o Exu dela começou a se manifestar, e ela atendia, conversava, dava alguns conselhos para algumas amigas dela em especial. Ela me falou aquilo assim com uma certeza tão grande que eu fiquei meio receoso. Eu digo assim, bom, de repente, se eu falar alguma coisa contra essa entidade, de repente essa irmã pode até ficar de mal comigo, né? Porque a gente sabe que o obsessor, ele age desse jeito.
Quando uma pessoa, né, começa a perceber a ação, a obsessão de um espírito sobre uma pessoa, sobre uma vítima, automaticamente o obsessor começa a criar problemas, desconfianças, né, aborrecimentos para que essa vítima fique longe, fique de mal com aquela pessoa que está tentando ajudar. Bom, eu já passei por alguns casos desse, então já não era uma coisa assim nova para mim. Então eu fiquei bem consciente, assim, eu fiquei bem ligado, né, melhor falando. E aí tá, ela me falou várias coisas. Como eu falei no início desse vídeo, muitas vezes assim eu tava esperando, eu achava aquilo assim tão complexo, né, para não dizer errado, achava algumas situações, algumas características, né, comportamentos daquela entidade, achava tão complexo que eu esperava assim que de uma hora para outra ela dizia assim, isso aí é uma pegadinha, isso não está acontecendo, né? Eu ficava pensando ali, meu Deus, como é que pode uma pessoa que outrora tenha frequentado um centro espírita kardecista, que tenha passado por uma mesa, né, por um trabalho de desobsessão num centro espírita kardecista, como pode uma pessoa se enganar, né, não refletir sobre coisas tão contundentes, tão fortes como essas características que eu falei para vocês sobre o Exu, né, ou essa entidade que se dizia Exu dessa irmã. Bom, aí eu comecei a dar algumas dicas para ela. Ao mesmo tempo eu me preocupava assim em não falar mal daquela entidade para não deixar, né, para não criar uma energia negativa e poder dar vários conselhos para ela. Então, assim, toda vez que a gente conseguia se reunir ali no intervalo da faculdade, aí eu falava para ela, olha, tu começa a participar, receber passes lá nesse centro espírita kardecista que tu vai, mas assiduamente, começa a frequentar esse centro espírita para receber passes e palestras, tomar água fluidificada com mais assiduidade, participar mais dessas reuniões, porque isso é muito bom. Aí eu falava para ela também, de repente, tu pode ser intuída, né? Algum médium de lá pode te intuir a voltar a fazer esse trabalho de desobsessão. Ela perguntava, mas por que? Se eu tô tão bem, eu tenho alguns problemas, mas eu tô bem, eu não sofro mais com obsessão, como eu sofri, aquela coisa toda. Ela me contava algumas coisas, né? E aí eu falava assim, mas isso aí é sempre bom, né? Para te melhorar, para te ficar quase lá no 100%. Aí eu falava várias coisas para ela, né? De repente tu pode até entrar, resolver frequentar definitivamente esse centro espírita kardecista. E, bom, aí com o tempo, assim, eu vi que ela automaticamente se afastou de mim, tá? Acredito sim que tenha sido por esse motivo. E a gente começou a conversar menos durante o intervalo. Lógico que tinha outras pessoas que eu conversava e outras pessoas que ela conversava, mas sempre quando era possível, né, da gente conversar, eu via que ela começou a se afastar e eu nem forcei muito, né? Como eu sempre falo, tem muitas coisas que a gente não consegue resolver. Muitas vezes uma oração é o suficiente. E eu fazia orações para ela, pedia para ela. Bom, aí no final daquele ano letivo lá na faculdade, eu acabei, por outros motivos, é claro, não por esses, né? Eu acabei
trancando essa faculdade e posteriormente até desistindo dessa faculdade. No caso, atualmente eu sou formado em outra faculdade e eu acabei desistindo dessa faculdade, e aí ficou mais difícil ainda. E eu só via ela na rua de vez em quando, no ônibus, alguma repartição pública, algum lugar público assim. E aí, nesses lugares a gente só se cumprimentava, né, de maneira simples, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí eu não tive mais oportunidade de conversar com ela. Bom, essa história assim que eu tô contando para vocês foi uma história, uma coisa que me marcou muito, né? Porque aí eu não consegui até hoje ter certeza, tá? Eu cheguei em determinado momento a conversar com outro médium incorporado a respeito do caso dela, e aí essa entidade falou assim, ó, que cada pessoa tinha um karma, né? Claro, usando outras palavras, as palavras da entidade, e que muitas vezes a gente não podia, né, mudar o karma de determinadas pessoas. As pessoas tinham que passar por aquilo e as pessoas tinham que vencer aquela dificuldade, ultrapassar aquela dificuldade sozinhas. O máximo que a gente podia fazer é dar uma dica. E aí foi nesse momento que eu comecei a aprender a respeito disso, né? Eu não tenho poder nenhum sobre a vida de uma pessoa, mesmo sendo um dirigente espiritual. Eu só tenho o poder de orientar uma pessoa, mas não posso obrigar uma pessoa a tomar uma decisão, por mais acertada que seja essa decisão. Então, eu conversando com uma entidade, eu cheguei a perguntar isso, até mesmo com as minhas entidades espirituais. Nessa época eu não era dirigente, eu era só médium, tá? E aí, assim, eu aprendi muita coisa, né? Eu até hoje desconfio muito que, na verdade, aquele Exu não era um Exu de verdade, mas o que eu poderia fazer? No momento que eu começasse a falar, a tentar abrir os olhos dessa irmã, como eu tentei, poderia ela ficar de mal comigo, como talvez tenha ficado, tá? Então, muitas vezes a gente não tem uma força muito grande para ajudar os outros. O máximo que a gente pode fazer é orientar as pessoas, né, a procurarem uma terreira de umbanda de confiança, conversar com uma entidade incorporada no médium, numa terreira de confiança, né, ou num centro espírita kardecista, ouvir palestra, fazer o evangelho no lar, esse tipo de coisa. Então, assim, eu quero deixar para vocês aí que estão iniciando, né, essa reflexão, para vocês pensarem bem, né? Se vocês porventura passarem por esse problema de verem algum irmão passando por dificuldades de obsessão e ter aquela ânsia, como eu tinha, assim, de querer ajudar, de querer fazer com que a pessoa mude de ideia, muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes as pessoas acabam se indispondo conosco porque elas estão numa paranoia, digamos, elas têm uma ideia a respeito daquela situação que para elas é muito cômoda, é muito boa. E muitas vezes demora muito tempo para essa pessoa compreender que aquilo não era o certo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Peço que todos que assistiram esse vídeo se inscrevam no nosso canal. A sua inscrição vai ser muito importante para nós. Também eu peço que você cliquem, aliás, no sininho de notificações para receberem notificações de novos vídeos que são publicados aqui no canal. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.